A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 29. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Bom, a gente está vendo a vitória de Israel, a obediência de Israel. Agora, o capítulo 3, a gente está vendo novamente, voltamos e fomos. É Moisés falando na primeira pessoa do plural, se incluindo, recapitulando, resumindo, narrando a história de Israel para esta geração que eram crianças naquela época. Então, voltamos e fomos na direção de Bazã. Bazã, terra fértil, frutífera. Og era o rei de Bazã. Og quer dizer redondo, gigante, por extensão, gordo, pesado. E Edrei, que é uma cidade forte. 2. Então o Senhor me disse. Lembra que eu falei que essa expressão, o Senhor me disse, o Senhor me falou, né? Então o Senhor me disse, não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos. Ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, que nós vimos no capítulo de ontem. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Argob é uma região pedregosa. Então eles tomaram posse de toda a região pedregosa. Todas estas cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Então, assim, eu li corrido por quê? O que é muito forte? No capítulo de ontem, nós terminamos com Moisés dizendo, ó, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. E agora a gente está vendo aqui, ó, as cidades, elas tinham muralhas, portões e ferrolhos. Eram cidades fortificadas. O que quer dizer uma cidade fortificada? Uma cidade que tu tem que escalar, que tu tem que subir, que ela é fechada, ela é murada, ela tem uma proteção. E isso é muito forte para nós. Porque está sendo dito em Deuteronômio que eles venceram as cidades fortificadas, muradas, com portões, com ferrolhos. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As pessoas estão mortas, encerradas, presas no inferno, fechadas. As 7 chaves. O que quer dizer 7 chaves? 7 portas com chaves, trancadas, com ferrolhos, com portões. Mas quem morreu, foi sepultado e ressuscitou, e ao ressuscitar, venceu a morte. Quem tem o nome mais poderoso? Quem tem as chaves da morte e do inferno? O Senhor Jesus. Então, não tem cidade fortificada, não tem cidade murada, não tem portão, não tem ferrolho contra o Senhor Jesus. A vitória é do Senhor Jesus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então,
essas cidades já haviam sido entregues para o povo, porque Deus disse: vocês vão vencer, eles serão derrotados. Então, não importa se a cidade é fortificada, se ela tem altas muralhas, portões ou ferrolhos. O nosso Deus é mais alto, é mais forte. Ele é o vencedor. Ele é o que decreta a derrota dos inimigos. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Então, isso é um consolo, um conforto para ti e para mim. Que não há inimigo, não há resistência, não há oposição. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, para a honra e glória de Deus. E é isso que simboliza os inimigos aqui. Nós não temos que nos apegar e pensar assim: ai, mas era o povo, ai, mas as crianças, mas isso. Gente, o que nos interessa é o espiritual. Jesus ressuscitou para expor publicamente principados e potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, homens, mulheres, crianças, não. São as entidades espirituais, são os principados, as potestades, são os demônios, são o mal, os inimigos. É isso que simboliza. A terra prometida era para os filhos, não eram para os bastardos, não eram para os inimigos. Tu tem que tirar o inimigo, desapossar os inimigos, vencer os inimigos, derrotá-los. É isso que simboliza a entrada na terra prometida. Essas guerras. Nós, para guerrear, precisamos da armadura. A armadura de Deus, a armadura da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado da paz, do evangelho da paz. Então, nós vivemos numa guerra, nós estamos lutando contra o mal. É uma luta entre o bem e o mal. E é isso que está sendo dito, ó. Nós as destruímos totalmente. 8. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus. Lembra dos amorreus, amargos e rebeldes? Então, estamos lutando contra rebeldia, contra amargura, que estavam além do Jordão. O Jordão é interessante, porque o Jordão é um sussurro. É um rio que corre, que desce firme e veloz. O ribeiro de Arnon. Arnon nós vimos no capítulo de ontem. Vamos ver. Arnon, também um rio rápido, ruidoso, correnteza estrondosa. Até o Monte Hermon. O Monte Hermon é a montanha sagrada, o templo sagrado. Aí vamos ver. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Aí vamos traduzir isso. Então, Hermon é uma montanha sagrada, um templo sagrado. Sidom é um lugar de pesca, de peixes abundantes, lugar de muito peixe. Então, os sidônios eram os habitantes de Sidom. Sirion quer dizer couraça. E Senir, pico pontiagudo. Tudo isso tu tem que lutar, hein? Tu tem que lutar. Mas os peixes abundantes é interessante, porque aí o Senhor Jesus não disse que nós seríamos pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de pessoas, né? Lugar de peixe, lugar de pesca. 10. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo Gileade,
que a gente já aprendeu que é testemunho, todo Bazã, que é terra fértil e frutífera, até Salca e Edrei. Salca é ligado firmemente, é unido. Edrei é uma cidade forte. Cidades do reino de Og em Bazã. Então tu tá vendo que é vitória em cima de vitória. Tu tá vencendo contra a couraça, contra o pico pontiagudo, e tu tá sendo abençoado. Uma pesca abundante com lugar de peixe. Vamos ver. Salca, ligado firmemente. Tá ligado firmemente com quem é forte. Porque Salca, ó, até Salca e Edrei. Então, a força, unido, ligado firmemente. Unido firmemente com a força. Vocês entenderam? Como é que tu vence? Sendo mais forte. E como que tu vai vencer? Unido firmemente com a força. Quem é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força. Torre forte. Muito bom. Rabá. Ele vai falar logo, logo. Rabá, mas eu já vou falar para vocês. É uma cidade grande e populosa, a principal cidade. Então vamos lá. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. Já vimos o que é Refaíns. Refaíns eram os homens grandes, eram os gigantes. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá. Isso. Aí tu lembra que eu falei redondo, gigante, por extensão gordo, pesado. Aí fala da cama dele. Gente, é muito espiritual isso aqui, muito forte isso aqui. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá. Então, ainda se encontra na cidade grande, na cidade principal, na cidade populosa dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. Isso quer dizer que às vezes os inimigos vão ser muito grandes, muito pesados, muito difíceis, muito fortes, gigantes. Mas nós estamos do lado certo, com o Senhor, o Todo-Poderoso. 12. Tomamos posse desta terra nesse tempo, a região que vai de Aroer. Aroer a gente já viu também, ruínas e nudez, que está junto ao vale de Arnon. Arnon, já falamos, vamos recapitular. O rio rápido, ruidoso, correnteza estrondosa. E a metade da região montanhosa de Gileade, do Testemunho, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, toda a região de Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, né, que é a região pedregosa, todo o Bazã, que era fértil, se chamava a terra dos Refaíns, dos gigantes. Presta atenção nessa aqui. Ó. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas, isto é, Bazã. E as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. Então, o que é isso? Jair é iluminado, brilhante. Deus ilumina, Deus dá a luz, ou iluminado por Deus. Aí ele venceu. E ele deu o nome para as aldeias Avote Jair, que quer dizer exatamente isso. As aldeias, as tendas de Jair. Quer dizer, as aldeias, as tendas do iluminado, do brilhante, daquele que Deus iluminou. Então, a tua vitória vem de Deus, vem da luz de Deus. É Deus que te ilumina, é Deus que te abençoa, é Deus que te faz brilhante. É Deus que te dá a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele disse, vocês são a luz do mundo. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Então, esse Jair aqui é cada um de nós, que é iluminado por Deus e vence. Olha, ele tomou posse das aldeias e das tendas e colocou o nome dele
Aquilo é dele. 15. A Maquir de Gileade. Maquir a gente viu, era o vendido, era o significado, né? O que vende. A Maquir de Gileade, testemunho. Aos Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque. Jaboque nós vimos também no outro capítulo. É derramamento, é um rio, derramamento do rio, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá, que era a planície, e o Jordão, que a gente acabou de falar. Que aí esse significado é diferente, ó, sussurro. Corre, desce, firme e veloz. Bem como a Arabá e o Jordão por fronteira. Desde Quinerete, lembra do Quinerete? Até o mar de Arabá. O mar salgado pelas encostas do Monte Pisga para o leste. Então, nós vimos que o Quinerete era um circuito, uma cerca, uma proteção, e tinha o formato de uma harpa. Então, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do Monte Pisga. O Monte Pisga é o Monte Nebo, que significa parte, quebrada e fragmento. Então, eles cercaram tudo até o mar, pelas encostas do Monte Pisga, para o leste. 18. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Nós já vimos isso, né? Que as 2,5 tribos ficaram do lado de cá do Jordão e as 9,5 tribos ficaram do lado de lá do Jordão. Já temos vídeo sobre isso também. Então aqui, quem é que ia passar? Quem ia passar? Os homens valentes, os homens armados, os guerreiros, os soldados, os militares, aqueles que estavam dispostos a guerrear, lutar as guerras, as lutas, né? Pelejar. As mulheres, as crianças e o gado ficariam seguros, protegidos. E o que me chama a atenção? Deus ia dar. Ó, é Deus que vai dar. O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos. Então é tudo Deus que dá. Todo dom perfeito, toda boa dádiva. É a bênção de Deus que nos faz prosperar. É a bênção de Deus, é Deus que escolhe quem Ele quer abençoar. E a bênção de Deus não acrescenta dores, não acrescenta desgosto. As cidades eram vencidas pelo Senhor. Era Deus que entregava as cidades para eles. Quando tu tá sob as ordens de Deus, tu tá na obediência, não tem cidade fortificada, não tem muralha, não tem portão, não tem ferrolho, não tem gigante, não tem nada nem ninguém. O Senhor te deu a vitória. Toma posse da terra, toma posse da bênção. E lute até que o Senhor te dê descanso. E aqui no caso era o quê? Ele estava falando que os irmãos tinham que honrar os outros irmãos. Quer dizer, as 2,5 tribos tinham que guerrear, lutar, para que as 9,5 tribos vencessem.
Porque essas do lado de cá já estava garantido. Mas as do lado de lá, não. Então, por isso que tinha que ser os homens valentes, armados, corajosos, tementes a Deus, guerreiro, soldado, militar. Que é a nossa situação hoje em dia, que a gente tem que lutar. A gente precisa lutar todos os dias contra nós mesmos, contra o pecado, contra as tentações, contra o inimigo, este mundo caído que jaz no maligno. Estamos lutando diariamente, guerreando diariamente, vencendo os inimigos para não cairmos em tentação. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, tu só vai parar quando Deus te der descanso. E nós sabemos que o nosso descanso prometido é o descanso eterno. No caso deles era tomar posse, né, da terra, da herança. E nós a Jerusalém celestial, é o paraíso, é estarmos para sempre com o Senhor. 21. Também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Olha que lindo. Deus luta por nós. Deus luta por nós. E nós lutamos as lutas do Senhor. Deus é o Pai. Nós somos os filhos. E nós lutamos. O Senhor luta conosco. No meio dos filhos. Deus luta por nós. O Deus de vocês é o que luta por vocês. E aí a gente tem que lembrar de Josué, né? Que Josué será o sucessor de Moisés. Nós temos vídeos na série Personagens Bíblicos, na playlist Personagens Bíblicos. Um vídeo só sobre Moisés, sobre a biografia, sobre a história de Moisés e sobre Josué, a história de Josué, o sucessor de Moisés. Então eu te convido, assiste que vai enriquecer cada vez mais o teu estudo do Pentateuco. 23. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor. Ai, agora aqui eu já me parte o coração, porque olha só, é Moisés falando em primeira pessoa. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga. Ó, o Pisga, o quebrado, o fragmento, fragmentado, uma parte. E levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos. Porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Vamos parar aqui. Moisés implorou. Nós podemos implorar, suplicar, mas a vontade, a resposta de Deus sempre é soberana. O homem pode fazer planos, pode fazer pedidos, súplicas, mas a resposta dos lábios, a resposta certa, a última palavra, sempre é de Deus. Então, Moisés implorou, mas o Senhor disse: basta. Por quê? Porque Deus estava indignado contra Moisés por causa do povo.
Lembra do episódio? Fala a rocha e Moisés feriu 2 vezes a rocha e Deus disse: tu não me santificou no meio do povo. Então é desse episódio que Moisés está falando, que Deus disse: tu não vai entrar na terra prometida. E aí a gente pensa, Jesus na cruz, ele disse: Deus meu, Pai, por que tu me desamparou? Porque naquele momento Jesus era só pecado. Ele era a encarnação, a personificação do pecado, do meu pecado e do teu pecado, do pecado de toda a humanidade. E este pecado faz separação entre nós e Deus. Então Jesus se fez pecado e por isso ele morreu. Ele morreu porque ele estava carregando os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados. Então Jesus na cruz, ele pergunta: por que tu me desamparou? Por que tu me abandonou? Por que tu me deixou? Assim como Moisés, por causa do povo. Lembra que era pesado? Era uma carga carregar esse povo? Moisés é um tipo de Jesus. Ele carregou esse povo até onde deu, mas ele não entrou na terra. Porque não há homem que consiga fazer essa obra. Só o Senhor Jesus. E aí temos outra resposta, né? Basta! Não me fale mais nisso. Isso também lembra Paulo. Paulo orou 3 vezes por causa do espinho na carne. E o que Deus disse para Paulo? Basta. A minha graça te basta. Por 3 vezes ele orou e ele recebeu não. Então isso é uma lição para nós. Tu pode orar. E 3 vezes significa o próprio Deus. A gente vê, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então tu recebeu não. Do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É não. Não, não. Não vou tirar esse espinho. Mas a minha graça vai te suprir, vai te sustentar, vai te fortalecer. A minha graça te basta. Então, Moisés pediu e recebeu não. Paulo pediu e recebeu não. Jesus pediu e recebeu não. Então, quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós para não aceitarmos o não de Deus? Jó disse: se eu recebi o bem, eu não vou receber também o mal? Se tu ganha bênçãos, tu não vai suportar a provação, a tribulação, a aflição? Tu vai glorificar a Deus, tu vai cantar, tu vai adorar? Sim. Tu pode não entender nada, mas tu é um filho de Deus e tu aceita o não de Deus. E aí o último versículo agora. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Então tu ganhou um não e tu ficou no vale, né? E o que quer dizer Bet-peor? Casa da rachadura, da brecha, da fenda, do buraco, da separação, da ruptura. Olha que forte. Tu sabe o que é, né? Bet-peor. Números 25, aquela adoração a Baal-peor, em que o zelo de Finéias cessou a praga.